Eu. A mensagem é com você. Obrigado. Tá ouvindo? Tá ouvindo isso? Sim, dá para ouvir. Cada batido, uma pessoa morre. $56 milhões de pessoas cada ano. 6.400 pessoas morrem cada hora. 106 pessoas morrem cada minuto. 1,8 pessoas morrem cada segundo. Eu fiquei tão chocado quando eu vi isso pela primeira vez. Amanhã é Natal. Eu não sei o que você vai dar de presente. Mas eu sei qual é o maior presente que pode ser dado. A vida espiritual. A salvação. Porque pessoas estão morrendo tão rapidamente. E não sabia que ia morrer. Certamente muitas dessas pessoas morrem assim doentes ou assim envelhecidos. Mas eu não sei, talvez quase a metade dessas pessoas morrem inesperadamente, sem saber. Morre de COVID, morre de acidente. Muitas pessoas talvez tenham um ataque cardíaco. Não esperava morrer. Não sabia. Certamente não eram os planos. A lição para esta noite é sobre quando morremos, como será? O que vai acontecer? Veremos uma luz? Entraremos na luz? Ou isso é uma história só? Eu ouvi dizer que meu avô viu uma luz e disse que era Jesus. Eu tenho um bom amigo, o Jerry Tallman. Ele estava voltando do hospital, levando um irmão nosso do hospital, que o hospital mandou ele para casa, para morrer em casa com sua família. Estava bem mal, na cadeira de rodas. O Jerry empurrava essa cadeira de rodas para fora do carro e vai em direção à casa. E andando em direção da casa, o nosso irmão doente olhava para o lado, para o outro lado e disse: quem são essas pessoas? Não tinha ninguém, mas ele via alguém, muitas pessoas. Então o Jerry perguntou: quem são aquelas pessoas ali fora? A gente não sabe muita coisa, né? Existem muitas perguntas, interrogações, né?
acerca dessa situação de o que vai acontecer. Os cientistas têm respostas diferentes, né? O que vai acontecer com o cérebro quando a pessoa morre, falta oxigênio e certas coisas, né? Mas vamos fazer várias observações bíblicas das coisas que sabemos sobre a morte e o que vai acontecer quando morremos. Primeiro, nós observamos que quando morremos, fisicamente, quando morremos, existe uma igualização das pessoas. Porque não haverá mais rico nem pobre, nem famoso nem desconhecido, nem poderoso nem escravo. Talvez nem homem nem mulher, não é? Vai haver muitas diferenças. Dizem, é uma suposição só, mas dizem que o espírito, a alma da pessoa não tem tem distância como nós temos, 1 quilômetro, não é? Ou não tem tempo como o ser humano. Talvez, eu não sei, né? Suposições. Talvez somos assim como Deus, nesse sentido, um ano é igual a... Um dia é igual a 1000 anos, e 1000 anos como um dia, não sabemos, mas é lógico, é razoável ter uma opinião dessas, eu creio. Mas eu queria começar em Lucas, capítulo 12, e versículos 13 até 21. Jesus aqui vai falar algumas coisas interessantes. Vamos abrir Lucas 12, versículos 13 até 21. Alguém da multidão lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. E Jesus respondeu: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou essa parábola. A terra do certo homem rico produziu muito, e ele pensou consigo mesmo: o que eu devo fazer? Eu não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse: eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens, e eu direi à minha alma: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Ele não sabia, né? Certamente não esperava. Veio completamente sem saber, inesperadamente. E Jesus perguntou: então, quem ficará com tudo que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si mesmo as riquezas, mas não é rico para com Deus. Então, vemos várias coisas dessa passagem bem úteis, interessantes.
primeiramente, falando sobre os nossos bens. Certamente não vai haver nenhum caminhão de mudança que vai junto conosco para a nossa eternidade. A quantidade de bens não importa mais. Não vale mais nada. E também, em segundo lugar, nós aprendemos que a nossa morte poderá vir quando menos espera, quando não está calculando. Veja comigo em Marcos 8, versículos 36 e 37, Jesus também diz: o que aproveita para o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que pergunta lógica, boa, apropriada. O que adianta ganhar todo o mundo inteiro e perder a alma? Não adianta nada. Então Jesus faz outra pergunta. Que dará ao homem em troca da sua alma? Se tivesse ganho todo mundo, daria todo mundo, tudo em troca da sua alma, não é? Melhor dar tudo que nós somos e temos para a vida da nossa alma. Ou seja, a nossa vida física, somente para a nossa vida física, vale a nossa vida espiritual. O próprio Salmos, capítulo 49, os primeiros 20 versículos, na realidade, fala tão bem. Por favor, vamos para Salmos 49, versículo 1 até 20. Ouçam isto, vocês, todos, o povo. Escutem, todos os que vivem neste mundo. Gente do povo, homens importantes, ricos, pobres igualmente. A minha boca falará com sabedoria. A meditação do meu coração trará entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a um provérbio, com a harpa explorei o meu enigma. Por que deverei temer quando vieram dias maus? Devo temer? Às vezes eu me sinto assim, né? Por que devo temer quando traiçoeiros me cercam? Aqueles que confiam em seus bens e se gabam de muitas riquezas. Homem algum pode redimir seu irmão ou pagar a Deus o preço de sua vida? Pois o resgate de uma vida não tem preço. Não há pagamento que o livre para que viva. Desculpe. Perdi o lugar aqui agora. O homem algum pode redimir seu irmão ou pagar a Deus o preço de sua vida, pois o resgate de uma vida não tem preço. Não há pagamento que o livre para que viva.
para sempre e não sofra decomposição, pois todos podem ver que os sábios morrem, como perecem o tolo, o insensato, e para outros deixam todos os seus bens. Seus túmulos serão suas moradas para sempre, seu corpo físico, não é? Sua habitação de geração em geração, ainda que tenham dado seus nomes à terra, o homem, mesmo que muito importante, não vive para sempre. É como os animais que perecem. Este é o destino dos que confiam em si mesmos e dos seus seguidores, que aprovam o que eles dizem. Como ovelhas, estão destinados à sepultura, e a morte lhes servirá de pastor. Pela manhã, os justos triunfarão sobre eles. A aparência deles se desfará na sepultura. Vai ficar feio, não é? Longe das suas gloriosas mansões. Mas Deus, escuta, Deus redimirá a minha vida da sepultura e me livrará para si. Não se aborreça quando alguém se enriquece e aumente o luxo da sua casa, pois nada levará consigo quando morrer. Não descerá com ele ao seu sepultura, ou seu esplendor. Embora em vida ele se parabenize, todos os elogiam, pois você está prosperando, não é? Dizem eles. Eles se ajuntará com seus antepassados, que nunca mais verão a luz. O homem mesmo que, muito importante, não tem entendimento. E como os animais que perecem. Uma coisa para nós, seres humanos, é garantida. Impostos e a morte, dizem, né? Morreremos. É garantido. Não importa se somos ricos ou pobres, e morrendo ficaremos iguais. Não vamos levar nenhum dos nossos tesouros. Ouvi dizer dessa história que um rico ia levando consigo uma sacola de ouro, aí entrando no portão dos céus com o apóstolo Pedro no portão. E Pedro perguntou a esse rico, dizendo: por que você está trazendo com você esse asfalto? Ele diz: é ouro. Ele disse: sim, é asfalto. As ruas do céu são pavimentados com ouro. Então, mesmo se tivéssemos tesouros lá no céu, não vale nada. Não vale nada. Jesus falava em Marcos capítulo 12, versículos 24 e 25, Jesus disse: vocês estão enganados, pois não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. E escuta bem, é bem informante esse versículo. Versículo 25, Marcos 12, 25 diz: quando os mortos ressuscitam, não se casam, nem se dão em casamentos, mas eles são como os anjos dos céus.
Por isso eu fico dizendo, é uma boa possibilidade que ficaremos nem homem, nem mulher. Não são dados em casamento, são como os anjos. Não sabemos exatamente como é, e certamente há muitas dúvidas sobre esses detalhes, mas Jesus falou mais coisas sobre a nossa vida do futuro. Mas fisicamente não haverá muitas diferenças entre uma pessoa e outra, mas vemos que existe essa possibilidade de talvez entesourar coisas nos céus. E pessoas perguntam, né, se vai ter ricos ou pobres. Fisicamente, não vamos levar nada. Mas parece, do outro lado, que poderia entesourar nossos tesouros nos céus, não é? Mateus 6, versículo 19, Jesus falando no Sermão do Monte, Mateus 6, versículo 19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu coração, o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Boa observação. Onde está nosso coração? Porque também está nosso tesouro. Estão no mesmo lugar. Também em Mateus capítulo 19 e versículo 21. Mateus 19, 21, Jesus disse: se queres ser perfeitos, falando com esse homem rico, não é? Vá, vende todos os seus bens, dá aos pobres e terá tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Então, várias passagens bíblicas falam sobre tesouros que podemos acumular nos céus com nosso esforço, nosso trabalho, nosso serviço ao nosso Senhor. Lucas 12, versículo 33. Vendei os vossos bens e dai esmola, fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Então vemos que lá podemos guardar nossos tesouros e ficarão eternos. Não precisamos nos preocupar se vamos perder ou não vamos perder, como tesouros físicos, não é? Tanto o apóstolo Paulo como o apóstolo Pedro falou sobre essas coisas em 1 Pedro, capítulo 1, e versículos 3 até 7. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma vida, uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Uma herança, não apenas alguma coisa que nós vamos guardar lá, mas uma herança para quem for filho legítimo de Deus. Haverá uma herança incorruptível, que sois guardados
pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exulteis. É um motivo de grande alegria. Embora no presente, por breve tempo, se necessário, seja. Fechou o som, Timóteo. E fechou o teu som. Meu som fica desligando, não sei porquê. Nós ficamos muito alegres, exultamos, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, o que nós estamos vendo, depois da morte, vamos ter uma herança. E podemos, nesta vida, antes de morrer, guardar tesouros no céu. Devemos ter medo de morrer? Certamente muitas pessoas têm terror, porque não sabem o que vai acontecer, mas não têm esperança e vivem neste mundo sem Deus. Filipenses 1, 18 a 26. Filipenses 1, 18 a 26. Paulo diz, mas que importa? O importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado, porque muitas pessoas pregam por motivações erradas, né? E por isso me alegro, de fato, continuarei e alegrar-me-ei. Pois sei que o que me aconteceu resultará em minha liberação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em mim, em meu corpo, quer pela vida ou quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo. Se eu viver agora, é Cristo, mas se eu morrer, é lucro, ou seja, melhor, não é? É melhor morrer do que continuar vivo. Para o cristão, para quem sabe para onde vai a sua alma, caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. Isso nos alegra muito, não é? E eu já não sei qual que eu devo escolher. Caso eu não sei se eu devo morrer, se é melhor morrer, se Deus prefere que morra agora ou depois. Mas Paulo diz, eu estou pressionado dos dois lados, eu não sei qual é melhor. Eu desejo partir e estar com Cristo. Talvez a maior revelação dessa lição é justamente essas palavras. Paulo disse que prefere morrer, porque deseja partir para que pode estar com Cristo. Existe alguma coisa melhor do que isso para o cristão? Não. Não existe nada melhor. Ele diz, eu estou pressionado dos dois lados, eu desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor, incomparavelmente melhor, diz uma versão. Contudo,
é mais necessário, talvez, né, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, Paulo diz, sei que vou permanecer e continuar com vocês todos para que o seu progresso continue e a alegria na fé continua, a fim de que, pela minha presença, vivo outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborda por minha causa. Então tem os dois, né? Tem grande galardão, o fruto do nosso trabalho. Nos dá grande alegria. Quando alguém se esforça para contar o evangelho para uma pessoa e outra pessoa, e chega a uma pessoa de bom coração que aceita, se arrepende dos seus pecados e é batizado pelo perdão dos seus pecados, saindo do batismo com grande alegria. Ficamos nos exultando junto com os anjos dos céus. Isso nos dá grande alegria. Mesmo assim, Paulo diz, é melhor, incomparavelmente melhor, morrer para estar com Cristo. São palavras tão importantes que nos anima muito. Sim, temos medo porque nunca fizemos isso antes, né? Não sabemos exatamente, tem uma luz aí, vamos entrar na luz, não sabemos essas coisas. Mas morremos com toda a confiança, porque temos certeza das suas promessas. E estamos vivendo fundamentado nas promessas de Jesus. Salmo 16, versículos 10 e 11. Salmos 16, 10 a 11. Porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o seu santo sofra decomposição. Você já deve reconhecer, isso é uma profecia sobre Jesus. Tu me farás conhecer a verdade, a vereda da vida, a alegria plena da sua presença, eterno prazer à tua direita. Temos que nos alegrar com essa proposta de estar na presença dele. Eterno prazer junto com nosso Senhor, junto com nosso Criador, junto com aquele que mais nos ama, muito mais do que qualquer outro. Até em Apocalipse, capítulo 7, versículos 14 a 17, respondi, João, né, o apóstolo João, respondi, Senhor, tu o sabes? E ele disse, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso, eles estão diante do trono de Deus. Imagina como será, não é? Estar diante do trono de Deus. E o servirão dia e noite no seu santuário. E aquele que está assentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Talvez as almas não têm fome, não comem, não sabemos, não é? Não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor.
ficamos sempre lembrando do Jesus, o Cordeiro, não é? E lembramos também que Jesus voltou para estar ao direito do Pai, só que agora ele está no centro do trono, não é? Ele será o nosso pastor, ele os guiará às fontes de água viva. E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Como é? Depois da morte, novamente nós temos que perguntar ao rico. Leremos novamente essa parábola em Lucas 16, versículos 19 a 31, pois talvez seja novamente a passagem que mais descreva o que acontece depois de morrer. Temos visto muitos versículos que falam sobre a chegada do fim, a chegada do dia de julgamento, mas são poucos que falam sobre o que acontece quando uma pessoa morre na terra. Lucas 16, 19 a 31, havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo e vivia no luxo todos os dias. Eu acho que ele estava muito gordo, que ele comia, vestia tão bem, né? Diante do seu portão, fora, deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu. E os anjos vieram e pegaram Lázaro e levaram ele a Abraão. O rico também morreu e simplesmente foi sepultado. No Hades, o lugar dos mortos, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe e com Lázaro no seu abraço. Então ele chamou bem alto: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo com água e refresca a minha língua, porque estou sofrendo muito nesse fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado. Eu gosto disso. E eu fico pensando um pouco sobre as épocas, a época do Velho Testamento, em que acontecia essa história. Porque o Novo Testamento só começou depois da cruz de Jesus. E aqui Jesus está contando essa parábola. Estamos ainda dentro daquele tempo do Velho Testamento. Então, as pessoas que morreram iam para, ele diz, Abraão, né? O pai do povo de Deus. Só que Paulo, se lembra, estava ansioso morrer para estar com Cristo. Penso que deve ter uma diferença por causa da era, a época do Velho Testamento, a época de Cristo, a época do Novo Testamento, da Nova Aliança. Então, respondeu, então eu te suplico, Pai, mande que Lázaro vá para a minha casa, a casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de
tormento. Abraão respondeu, mas eles têm Moisés e os profetas, ou seja, o Velho Testamento, não é? Eles não tinham ainda o Novo Testamento. Eles têm uma Bíblia que os ouçam. Escute a Bíblia. Mas o rico respondeu, não, pai Abraão, disse ele. Mas se alguém dentre os mortos fosse até falar com eles se arrependerão? Mas Abraão disse, se não ouvem a Moisés e os profetas, se não leiam a Bíblia e obedecem, também eles não vão ser persuadidos se alguém vai dentre os mortos para falar com eles. Não vai fazer diferença. Uau! O que vai acontecer depois de morrer? Iremos para estar com Cristo ou iremos estar no tormento? A lição dessa parábola é muito claro. Há somente duas opções. Não mais do que isso. Nada mais. Ou, para ser consolado, toda lágrima enxugado, conforto, descanso, paraíso, ou tormento, fogo eterno. Não são outras opções. Outra coisa que nós vemos é que este rico faria de qualquer coisa para voltar e falar com seus irmãos e implorar para seus irmãos se arrependerem. Fazer de qualquer coisa para os avisar. Essa série, então, ao fim, pode ter aparência muito negativa. Eu sei disso. Mas não é muito, muito melhor este aviso agora do que mais tarde? Ou seja, tarde demais? E não é mais proveito falar com nossos amigos, parentes, conhecidos, inimigos, agora, com todo coragem, bravura, falar este aviso. Pessoas estão morrendo, deixe-me ver. Estão morrendo. Tão rápido. Durante essa lição, mais 3.200 pessoas morreram. 1,8 pessoas cada segundo. Muitas dessas pessoas não sabiam que iriam morrer. Tinham planos, não é? Eu me lembro, eu acho que foi 1990, mais ou menos. Estávamos trabalhando na Escola da Bíblia da Bahia. E um colega, Monty Uffman, veio com a sua família para nos ajudar. Ele tinha 2 filhos. O filho mais novo, Mateus, tinha 7 anos. Ele ficou
um pouco adoentado e foi para o médico e deram remédio e não estava melhorando, não. Estavam dando os remédios, consultando o médico. Parece que estava piorando muito. Decidiram voltar. Decidiram correr para o hospital. O pequeno Mateus estava alcançando a mão, tentando alcançar alguma coisa, e a mãe perguntou: o que está tentando alcançar? Esticando o braço desse jeito. Ele disse: estou tentando alcançar Jesus. Eu creio que essas foram as suas últimas palavras. Estou tentando alcançar Jesus. Eu não sei o que você vai dar de presente no Natal. Eu sei que o presente mais valioso é a vida espiritual. Dando esse presente, custe o que custar. Com sabedoria, com amor, com coragem, grande coragem. Eu te imploro, dê o melhor presente. Leva o evangelho de salvação para todos. Deus te abençoe. Obrigado.